é membro da rede latino-americana da ZELAT, foi chefe da assessoria internacional do Gabinete do Ministério do Trabalho, subchefe da divisão de temas sociais de Itamaraty. Enfim, atuou em várias funções, em várias representações no G20, no BRICS, no Mercosul, na OEA, na OCDE, presidiu o grupo de governo da Conferência Regional da OIT no Panamá em 2018. A sua titulação, Ney Canani, é bacharel em Direito pelo IESB, com muita honra para a instituição. É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Filosofia pela FU Berlim. Como é que Universidade Livre de Berlim, Freie Universität. Bom. Pela Universidade Livre de Berlim. O meu alemão, ele está no nível um pouco baixo para eu poder arriscar. E também, hoje, está precisando, né, Ney? O mestrado na... Sim, na George Washington University. Na George Washington University. Muito bom. Mas essa figura acessível, essa figura simpática, né? É alguém com quem a gente tem condição de conversar. Provavelmente, durante esse semestre, eu vou passar para vocês várias informações que vêm na forma de notícias internacionais, que são compilações que são geradas a partir não é da embaixada propriamente, né, Li? Não, é da própria Secretaria do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Da própria Secretaria do Trabalho, mas são informações que permitem a gente ter conhecimento sobre o que acontece ao redor do mundo, com uma precisão, com uma análise muito concisa, mas muito eficiente, e o Ney vai repassando para a gente, né, todo esse material, enfim. E é uma presença na diplomacia brasileira de muita relevância, como vocês já puderam perceber, nesse brevíssimo currículo que ele nos traz aqui, a apreciação. A ideia hoje é que, se nós estamos tratando de direitos humanos, é o nosso primeiro encontro, viu, né, aqui nessa turma, nós estamos tratando de direitos sociais nessa perspectiva dos direitos humanos, e em que há o pressuposto da universalidade com uma ênfase muito forte, sobretudo a partir de 1993, no discurso das Nações Unidas, a respeito dessa possibilidade de nós compreendermos que os direitos humanos são direitos universais, não obstante todo o multiculturalismo, né, toda a diversidade cultural que precisa ser respeitada. Enfim, é um avanço extraordinário e, ao mesmo tempo, um desafio para a humanidade. E se nós vivemos esse momento de crise aguda, como a gente falava há pouco, crise sanitária, crise econômica, crise de valores éticos, é absolutamente indispensável que a gente perceba como essa realidade, sobretudo aquilo que diz respeito aos direitos sociais, é vivenciada por outros povos, né? Vivendo outras realidades e que, evidentemente, geram outras demandas de ordem social, econômica, cultural, etc. Então, eu vou passar logo a palavra para o nosso diplomata, né, para o Ney Canani, e, na sequência, Ney nos surpreende aqui positivamente com com lâminas, né, com slides, né, que vai compartilhar conosco, e aí, na sequência, a gente vai anotando aqui para deixá-lo contra a parede, mas no bom sentido, né? Nada que signifique questões de política interna, nada disso, né? Nosso objetivo é compreender esse mundo em que vivemos e todas as situações potencialmente conflitivas, né, que nós temos que envolvem direitos sociais ao redor do mundo, né? Ao redor do planeta, aí, né? Para além do nosso país, do nosso território. Daí,
Tem a palavra, tem a tela, tem o domínio aqui da situação. Fique absolutamente à vontade. Muito obrigado por ter aceitado participar desse nosso primeiro encontro. Certamente é muito proveitoso contar com a sua participação aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professor, pelo convite. Para mim é um prazer imenso poder falar com a sua turma, uma turma que eu sei que é muito qualificada. Então, é sempre um prazer muito grande poder estar em contato com o senhor e poder falar para a sua turma. E queria dizer também que eu achei muito interessante a sua proposta de falar sobre direitos sociais numa perspectiva comparada ou comparativa, porque, enfim, a minha formação jurídica no Brasil e a formação, imagino, da maioria no mestrado, é uma formação muito calcada no direito brasileiro, né, como é natural, né, e com algumas incursões pelo direito internacional, mas se tem muito pouco direito comparado, né, no curso de graduação, pelo menos, né, e essa perspectiva comparada é interessante porque se a gente não vê a prática de outros países, a gente pode achar que o nosso jeito de fazer as coisas é o único que existe. Né? Então, olhar para a forma como outros países organizam a realidade, como é o sistema legal de outros países, como implementam direitos, aplicam direitos, nos permite ter um olhar mais crítico em relação à nossa própria tradição, à nossa própria forma de fazer as coisas. Então, eu vou tentar trazer um pouco essa perspectiva internacional de outros sistemas, de outros países, com esse objetivo de olhar um pouco a nossa experiência com base nessa experiência internacional. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de perspectiva comparada, ou análise comparativa, comparar o que com o que, né? Então, dependendo dos países que a gente comparar, dos sistemas que a gente comparar, das experiências que a gente comparar, a gente pode ter resultados completamente diferentes, né? Então, eu vou tentar, embora eu vá trazer alguns casos aqui, vá falar de algumas situações particulares, o meu objetivo é ser mais mostrar a floresta do que mostrar as árvores, né? Mas eu vou indicar aqui as fontes para caso tenha interesse, ir lá e ver as árvores. Eu quero saber como é que a situação na Venezuela está sendo, como é que é a situação na China, a situação em tal país. Então, eu vou trazer algumas fontes que aí, quem tiver interesse, pode explorar mais, aprofundar mais. E é uma coisa interessante também, porque é um campo de pesquisa imenso, que é muito pouco aproveitado no Brasil, mas é essa pesquisa comparada, né? Ver como as coisas funcionam em outros lugares e aí ver o nosso sistema a partir de um olhar diferente, um olhar de fora. Eu preparei uns slides aqui, eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Deve funcionar. Ok. Permitir. Muito bem. Acho que dá para ver direitinho, né? Muito Sim, bem. professor. Perfeito. Que eu não vejo vocês, eu vejo só meu slide. Mas muito bem. Então, eu preparei alguns slides. A minha ideia é usar um pouco o método socrático aqui e do mais simples para o mais complexo. Né? Então, como a gente vai falar de efetividade dos direitos sociais em tempos em crise, vou começar do mais básico, que é direito, para o segundo nível, direito social, tempos de crise, e aí chegamos na efetividade dos direitos sociais em tempos de crise. Né? E aí nós vamos, ao longo da exposição, vai ficar claro por que eu adotei essa metodologia. Bom, direitos é coisa que todo mundo sabe ou pensa saber o que é um direito, né? Mas quando a gente é chamado a definir direito, a coisa fica mais complicada. Né? Então, eu vou trazer algumas definições aqui para a gente começar a pensar nessa questão da efetividade dos direitos sociais. Então, uma das definições, essa definição de John Chipman Gray, ele foi professor em Harvard, aqui um jurista muito conhecido aqui nos Estados Unidos. Nessa obra, A Natureza e as Fontes do Direito, então ele começa por dizer que o direito é um correlato do dever. Onde não há dever, não pode haver direito. Isso parece muito óbvio, né? A todo direito corresponde um dever. Parece algo óbvio, mas muitas vezes, na prática, isso não é tratado, ou as implicações dessa visão
não se verificam na prática, né? Um exemplo que nós temos, por exemplo, e há muitos casos no Brasil, de pessoas que entram na justiça porque querem fazer um tratamento de saúde muito caro, por exemplo, que não é disponível no SUS. Então a pessoa entra na justiça e diz, olha, eu quero fazer esse tratamento, uma forma rara, de uma doença rara que eu tenho, esse tratamento não tem tratamento no SUS, eu quero fazer um tratamento nos Estados Unidos. Esse tratamento custa 10 milhões de reais. Ora, direito à saúde é um direito constitucional, então o Estado tem que me pagar esse tratamento, né? E muitas vezes nós temos decisões judiciais no sentido de, sim, o Estado tem o dever de pagar esse tratamento. Então, a esse direito abstrato à saúde corresponde a um direito, uma prestação que o Estado tem que dar. Mas, no mundo inteiro, esse direito é visto em termos relativos, o que faz com que o dever é visto em termos relativos, o que faz com que o direito seja relativo também. Então, em muitos países, se você disser eu tenho direito a que o Estado me pague um tratamento nos Estados Unidos, porque no meu país esse tratamento não é pago, o juiz do outro lado da demanda, a primeira coisa que ele vai se perguntar é, existe um dever do Estado de pagar um tratamento de saúde para esse indivíduo no exterior? Porque por trás existe um direito? Então, na verdade, ele vai definir o direito com base numa noção de dever do Estado, né? E, embora exista um dever, um direito abstrato à saúde, na hora de nós materializarmos esse direito, nós vamos ter que ver qual é o dever concreto do Estado em relação a esse direito. E nessa materialização haverá, então, uma delimitação desse próprio direito, né? Então, isso é algo quase que, eu não diria universal, mas isso é muito comum em muitos sistemas jurídicos diferentes. Essa visão de que nem todo direito, né, será implementado ou será concretizado, porque a concretização implica um dever e nem sempre o dever pode ser prestado daquela maneira como o direito faria supor, né? Então, por isso diz, para se criar um direito, deve haver o dever de fazer ou abster-se de fazer. Então, quando a gente fala dever de fazer, nós estamos falando de prestações positivas do Estado. São coisas que o Estado deve fazer. Abster-se de fazer coisas que o Estado não deve fazer. E aqui a gente já tem uma divisão clássica, né, entre os direitos humanos, entre aqueles direitos, os direitos sociais, os civis e políticos, que são direitos que, via de regra, envolvem mais o não fazer do Estado, e os direitos sociais, econômicos, culturais, que envolvem mais o dever do Estado de fazer alguma coisa, né? Claro que essa divisão é um pouco artificial, porque, na verdade, todo direito, ele vai, uma vez que ele envolve um dever, existe uma contraprestação do Estado, sempre vai ser uma prestação positiva. Mesmo que eu pense, por exemplo, no direito à liberdade de expressão. Liberdade de expressão, basta que o Estado não me censure, basta que o Estado não tolha o meu direito à expressão, que eu tenho o meu direito à expressão assegurado. Então, parece um típico direito negativo, o Estado não precisa fazer nada. Mas, na verdade, é necessário que exista um aparato do Estado para garantir esse direito, para que ele seja efetivamente efetivado. Do contrário, eu posso ter o direito abstrato à liberdade de expressão, né, mas, na prática, ele não acontece. Por exemplo, se eu quiser fazer uma manifestação, se eu quiser fazer uma passeata, se o Estado não criar condições, não garantir segurança, não organizar, não parar o trânsito, não tem como fazer manifestação. Então, esse direito abstrato, né, à liberdade de expressão, que, em princípio, exigiria uma prestação negativa do Estado, basta o Estado não fazer nada, na prática, frequentemente, ele envolve, sim, deveres do Estado, né? Para votar, você tem que ter todo um aparato, uma justiça eleitoral, um sistema eleitoral, para que possa votar, escolher seus representantes. Então, embora a divisão clássica entre os direitos seja aqueles que pressupõem liberdades negativas e liberdades positivas, ou prestações negativas e positivas, na prática, todo direito envolve alguma prestação do Estado e alguma ação do Estado, né, no sentido de permitir que aqueles direitos sejam efetivamente usufruídos, né? E aí uma questão que surge, essa questão é central para a discussão sobre direitos sociais, existe direito quando há impossibilidade de fazer, né? Então,
voltando àquele exemplo nosso da saúde. Quer dizer, existe o direito de eu ter um tratamento no exterior que custa 10 milhões de dólares, se é impossível para o Estado custear esse tratamento? Então, essa é uma questão. A resposta que o Chipman Gray diz é o direito, precisa haver um dever para haver um direito, mas o direito pode haver, independentemente de haver a possibilidade de fazer. Então, se eu contraio uma dívida, por exemplo, eu tenho o dever de pagar essa dívida. Mas eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. O direito do meu credor não desaparece porque eu simplesmente não tenho condições de fazer. O direito está lá. A questão é como materializar esse direito. Então, quando se fala em direitos sociais, isso é uma questão muito presente. Direitos civis e políticos, nem tanto. Quando a gente vê as cortes internacionais de direitos humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando se fala de direitos civis e políticos, normalmente não se fala de possibilidade de fazer ou não fazer. Tem que fazer. São liberdades básicas. Quando se fala direito à saúde, direito à educação, etc., normalmente a visão é de que há uma certa margem de apreciação. Margem de apreciação, inclusive, é o termo que a Corte Europeia de Direitos Humanos usa quando se debruça sobre direitos sociais. Então, há um dever do Estado? Mas esse dever não é absoluto, aí há uma margem de apreciação de até onde ele vai, certo? Muito bem, uma outra visão sobre direitos é uma visão do Ronald Dworkin, nesse texto dele que é clássico, que é Levando os Direitos a Sério, O título é muito ilustrativo, Taking Rights Seriously. E o que ele diz? Direitos individuais são trunfos políticos que os indivíduos possuem. Indivíduos têm direitos quando, por alguma razão, um objetivo coletivo não é uma justificativa suficiente para negar-lhes o que eles querem ter ou fazer, enquanto indivíduos, ou não há justificativa suficiente para impor alguma perda ou dano sobre eles. Então, é uma definição diferente da outra que nós vimos, e que ela tem uma perspectiva de que eu tenho direito a tudo que a coletividade não puder me negar por um bom motivo. Então, digamos, é uma visão expansiva e pensa sempre na perspectiva individual. Então, se nós formos voltar para esse direito à saúde que eu mencionava há pouco, então, eu quero que o Estado me custeie esse tratamento. Eu tenho esse direito. Bom, se houver um objetivo coletivo que possa restringir esse direito não existe. Ele só existe na medida em que um objetivo coletivo maior não puder, ou puder justificar que ele não seja prestado. Nesse caso em particular, se poderia dizer, veja bem, se o Estado gastar 10 milhões de reais com um indivíduo e tiver 10 indivíduos ou 100 indivíduos para os quais ele tem que custear um tratamento de 10 milhões de reais, vai faltar dinheiro para ele comprar equipamentos de hemodiálise, por exemplo. E aí outros indivíduos, muito mais indivíduos, talvez, padeçam porque alguns indivíduos tiveram esse tratamento extremamente oneroso custeado. Então, em nome deste objetivo coletivo maior, que é, digamos, uma vez que os recursos são limitados, eu não vou te garantir esse direito, eu vou restringir esse direito, porque há um objetivo coletivo maior que justifica essa restrição. Não havendo um objetivo coletivo maior, se o Estado, por exemplo, não puder demonstrar que ele não tem aquele dinheiro, não tem aquele recurso, ou que aquele recurso vai efetivamente fazer falta, aí eu não tenho um objetivo coletivo maior que justifique restringir esse direito. Então, uma outra perspectiva, vejam que é uma definição aqui formal, ele não está falando do conteúdo dos direitos, ele está falando só como, do ponto de vista formal, pode-se pensar o que são direitos individuais. E, por fim, uma terceira perspectiva de Holmes e Sustain, nesse outro texto que também é bastante conhecido, Custo dos Direitos, é a perspectiva de que os direitos legais, há direitos morais e há direitos legais. Então, do ponto de vista do direito, os direitos legais têm dentes, expressão que os americanos gostam, tendentes. O que significa tendente? Significa eu posso exigir que o Estado preste esses direitos e o Estado tem a obrigação de prestar. Então, algo que é um direito do ponto de vista moral,
algo que é justo, que é correto, que é certo, não necessariamente é um direito legal, se não houver algum instrumento que garanta esse direito e não existe um mecanismo para garantir que esse direito seja implementado, né? Aqui também essa é uma conceituação muito importante quando a gente fala de direitos sociais, porque poucos países têm uma Constituição, como a Constituição brasileira, que coloca lado a lado direitos civis, políticos, sociais, econômicos, estão todos lá em pé de igualdade, não há nenhuma distinção entre eles em termos de linguagem, né? Então todos estão em igual situação. Isso não é também a regra, né? Muitos países que têm direitos civis e políticos normalmente estão nas constituições, mas muitos países que têm nas suas constituições, o que não é a regra, mas que têm nas suas constituições direitos sociais e econômicos, usam uma linguagem diferente, usam uma linguagem que dá a ideia de que aquilo é um programa, é um projeto, é algo a que os estados devem aspirar, mas não necessariamente que eles têm que garantir, né? No caso da Constituição Americana, por exemplo, não há direitos sociais e econômicos na Constituição Americana, há apenas direitos civis e políticos, né? Isso significa que as pessoas dos Estados Unidos não tenham direitos sociais? Não, não é isso que significa. Significa apenas que eles não estão protegidos pela Constituição, né? Você não tem dentes, digamos assim, na hora, ou dentes constitucionais, na hora de reclamar esses direitos. Então, você vai ter que contar com outros instrumentos. Você possivelmente não poderá contar com a Suprema Corte para fazer que esses direitos sejam efetivados, uma vez que a Constituição não os define. Então, para que os direitos, em termos abstratos, eles se materializem, eles se concretizem, eles sejam efetivos, eles têm que ser legais e direitos legais, por definição, tendentes. Eles podem ser cobrados, eles podem ser implementados, né? Então, direitos morais sem uma força coercitiva, né, dizem esses autores, são aspirações vinculantes à consciência. Então, são algo que nós temos o dever moral de fazer, mas não poderes vinculantes às autoridades, né? Então, pegando o exemplo americano aqui mais uma vez, é praticamente inconcebível nos Estados Unidos que você entre com uma ação na Suprema Corte alegando, olha, eu tenho direito à saúde porque existem outros direitos aqui na Constituição que falam de igualdade, algumas pessoas têm, então eu tenho que ter Suprema Corte decida em meu favor. Dificilmente as pessoas sequer acionam esses canais legais, porque elas entendem que esses direitos são do âmbito, esses direitos sociais, econômicos, são do âmbito político e não tanto do âmbito legal, né? Há um tempo atrás, por exemplo, foi questionado o Obamacare, né? O plano chamado Obamacare, né? O plano do presidente Obama de ter o mais próximo que a gente conhece, né? O que a gente conheceria nos Estados Unidos de uma universalidade de cobertura, né? Como você sabe, nos Estados Unidos, a saúde não é um direito universal, não é algo que qualquer pessoa chegará num hospital e terá direito à saúde gratuita. Se chegar num hospital, será atendido, não há a menor dúvida. Não vão te deixar morrer se você sofrer um acidente e chegar num hospital, mas a conta virá depois, né? E não há nada que diga, não há nenhuma ou não havia até o Obamacare, nada que definisse que todas as pessoas deveriam ter algum tipo de cobertura. Então, como aqui o sistema de saúde é todo por seguros, e são seguros privados, o que o Obamacare fez? Ele criou um sistema em que todos os cidadãos teriam coberturas de uma forma ou de outra. Quem não tivesse recursos próprios para pagar por essa cobertura, teria, então, um seguro custeado pelo Estado, mas todos teriam, de alguma forma, cobertura. Isso foi questionado já na Suprema Corte, se isso não violaria outros direitos, né? Se não haveria uma intervenção excessiva do Estado na ordem legal e na ordem social, e o entendimento da Suprema Corte não é inconstitucional. Então, quando se trata de direitos sociais e econômicos, a Suprema Corte atua muito mais no sentido de fazer um controle de inconstitucionalidade do que definir prestações objetivas que o Estado tem que fazer. Muito mais no sentido de dizer isso não viola a Constituição, no sentido de dizer isso é um dever e existe portanto, isso é um direito, existe, portanto, um dever do Estado de prestar
este direito. E aí, quando nós chegamos, então, nos direitos sociais e econômicos, vale aqui uma comparação. Se nós pegarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não distingue civis e políticos, sociais, econômicos, culturais. Estão todos lá. Fala-se também, isso digamos, lugar comum na área de direitos humanos, e é algo que é reafirmado o tempo todo, né? Direitos humanos são universais, inalienáveis, indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. Então, isso está na Proclamação de Teherã, de 68, está na Declaração de Viena, de 93. Então, isso é, digamos, senso comum, né? Todo ativista de direitos humanos sabe que não se pode estabelecer diferenças entre direitos, que todos os direitos têm igual peso e são interdependentes, são interrelacionados e são indivisíveis. No entanto, se nós formos analisar a linguagem dos pactos internacionais, e aí nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nós vamos ver que a linguagem é diferente, né? No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a linguagem é: todo ser humano tem direito a X, né? As partes se comprometem a respeitar e assegurar que X, né? Já no caso do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nós temos os Estados-partes se comprometem a adotar os passos até o máximo dos seus recursos disponíveis, com o objetivo de alcançar progressivamente a plena realização dos direitos reconhecidos. Então, reconhece-se o direito, né? Não se faz uma distinção em torno dos direitos. Ao contrário, os instrumentos internacionais, essas declarações que eu mencionei, né, a doutrina internacional reconhece que eles estão em pé de igualdade. Mas os próprios instrumentos internacionais estabelecem uma dimensão no sentido de o quanto se pode ter expectativa de que esses direitos vão ser plenamente cumpridos ou plenamente implementados. Claro que para todo ativista de direitos humanos isso é um pouco frustrante, né? Porque você vê, pô, mas como assim? Então você na prática está dizendo que esses direitos são menores do que o outro. Não, na verdade foi uma fórmula que se encontrou no momento que se negociou esse instrumento para ter uma grande adesão internacional, porque a visão da maioria dos estados é de que esses direitos sociais, econômicos e culturais são direitos de muito mais difícil implementação, de uma implementação muito mais onerosa, de muito mais custosa para o Estado, que demanda mais tempo, que demanda mais recursos. Então, a expectativa, naturalmente, deveria ser diferente, de que os Estados, sim, estão comprometidos a adotar, a cumprir com essas obrigações e prestar esses direitos, mas numa perspectiva de uma certa progressividade, usando os recursos disponíveis, né? Isso, mais uma vez, é frustrante, até porque nós sabemos que, muitas vezes, os recursos estão lá. Nós sabemos que, muitas vezes, isso é uma desculpa das autoridades para não cumprir com as suas obrigações. Não, mas eu não tenho recursos, eu não tenho como fazer, né? Então, usa esse argumento como uma justificativa para não cumprir as suas obrigações. Então, é natural que a gente olhe para isso com uma certa desconfiança, né? Que haja um escrutínio muito grande quando se usa esse argumento de que não há recursos ou que isso vai ser implementado de uma maneira progressiva. É natural que seja visto com uma certa desconfiança, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter claro que, numa perspectiva comparada, essa é uma perspectiva muito comum na maioria dos países, na maioria dos sistemas jurídicos, né, e nas cortes internacionais de direitos humanos. Então, na prática, há uma certa diferença no que tange à implementação. Então, como nós estamos falando aqui de efetividade, né, no plano da efetividade, a área dos direitos sociais, econômicos, culturais, possivelmente será a área em que nós vamos ver, pelo menos nos países democráticos, as maiores deficiências. Nós formos olhar na Europa Ocidental, nós praticamente não temos problema com aqueles direitos clássicos, as liberdades civis e políticas, né? Já no que diz respeito ao direito à saúde, por exemplo, vemos grandes assimetrias. No próprio Estados Unidos, no país mais rico do planeta, nós vemos direitos civis e políticos, alguns problemas há, mas de maneira geral nós podemos dizer que eles funcionam. Já no campo dos direitos sociais, no campo dos direitos
econômicos e culturais, a coisa é um pouquinho diferente. Nós vamos ver que há déficits de implementação maiores. Muito bem. Então, como eu falei, os critérios em geral para avaliar o cumprimento dos direitos civis e políticos são diferentes, né? A maioria das constituições não assegura direitos sociais e econômicos da mesma forma que assegura direitos civis e políticos. Mesmo na América Latina, nós vamos ver que a maioria das constituições da América Latina trazem lá direitos sociais, direitos econômicos, mas na implementação, mais uma vez, há deficiências e, via de regra, né, se entende que a implementação desses direitos, a expectativa de implementação desses direitos, deve ser algo diferente da expectativa de implementação que se tem em relação a direitos civis e políticos, né? Como eu falei, a Suprema Corte evita se manifestar sobre direitos, sobre esses direitos, porque ela entende que são direitos políticos por natureza. E aí também na tradição americana há uma separação muito clara entre o âmbito do judiciário, né, o âmbito legal e o âmbito do executivo e do legislativo. E aqui eu vou só pontuar 2 casos muito famosos para ver que, mesmo dentro dessa tradição aqui, há mudanças, há evoluções, né? Então, um caso muito famoso é o caso Lochner versus New York, é um caso de 1905, né? E que caso é esse? Esse é um caso que diz respeito a direito do trabalho, né? Então, Lochner é um padeiro de Nova York que recorreu à corte em Nova York, o tema foi subindo, né? Chegou até a Suprema Corte, contra uma legislação de Nova York que estabelecia um limite máximo de 60 horas por semana, tá? 60 horas por semana, não é 40, as 40 horas semanais que nós temos hoje, né? Que a gente até às vezes acha que 40 é muito. Eram 60 horas. A legislação de New York é o máximo 60 horas de trabalho semanal, em 1905. E o Lochner, um padeiro, né, que empregava algumas pessoas na sua padaria, disse: não, eu não quero limitar as horas de trabalho ao meu funcionário a 60, eu vou ter que contratar um outro, e eu não tenho condições de custear 2 funcionários aqui, e o Estado de Nova York está invadindo a minha liberdade contratual. Eu tenho a liberdade contratual eu tenho a liberdade de fazer um contrato com outra pessoa, a pessoa é adulta, é maior de idade, ela faz um contrato comigo se ela quiser. Uma vez que ela fez esse contrato comigo, o Estado não tem nada que se meter nisso, certo? Vejam, 60 horas semanais, tá? Ele queria que os empregados deles pudessem trabalhar mais do que isso. E, por incrível que pareça, a Suprema Corte entendeu que ele tinha razão. Entendeu que o Estado de Nova York não poderia legislar sobre a matéria, porque simplesmente estaria restringindo uma liberdade que seria garantida pela Constituição, que é a liberdade de se engajar em contratos, né? Em contratos sem intervenção do Estado, certo? Durante muitos anos, isso é chamado a Era Lochner, né, da Suprema Corte. Durante muitos anos, como é um sistema common law, o precedente, né, obriga, durante muito tempo a Suprema Corte seguiu esse precedente, e toda a legislação que tinha um caráter mais social, que criava algum tipo de direito, obviamente ela envolvia algum tipo de intervenção na atividade econômica, isso chegava na Suprema Corte, e a Suprema Corte derrubava essa legislação sob o argumento de que isso violava uma liberdade fundamental garantida pela Constituição. Foi apenas em 1937 que isso mudou, né? Nesse caso famoso, West Coast Hotel, né, versus Parrish, que é um caso que se estabeleceu o salário mínimo. Agora não me lembro aqui o estado, se não me engano, é Illinois, deveria ter posto aqui, mas se estabeleceu naquele estado uma legislação que estabelecia salário mínimo, e para uma categoria específica, que era de camareiras, né? E o hotel entrou na justiça, não querendo pagar o salário mínimo, e a Suprema Corte mudou o entendimento. Então, nessa decisão West Coast e Parrish, a Suprema Corte disse: olha, nós temos que usar critérios diferentes. Lochner versus New York não vale mais, porque simplesmente engessou a atividade política, engessou qualquer possibilidade de se falar
de garantias, de direitos sociais que os constituintes eleitos democraticamente, que os representantes, os deputados eleitos democraticamente decidem criar o direito. Qual é o problema se eles decidem criar esse direito? Quem somos nós para dizer que eles não têm o direito de estabelecer alguns padrões mínimos? Observando que alguns padrões mínimos já existiam, alguma regulação já existia. Já existia regulação, por exemplo, na área sanitária. Né? Você nunca pode fazer o que você quiser. Né? Então, se você nunca pode fazer o que você quiser em várias esferas, na esfera sanitária, na esfera de saúde e assim por diante, por que você não pode também, na esfera trabalhista, na esfera social, colocar alguns limites, colocar alguns controles ao que as pessoas podem fazer, né? Ou ao grau de exploração que algumas pessoas podem querer submeter outras pessoas. É lícito isso ser regulamentado, é lícito isso ser controlado, mesmo que você não tenha um direito constitucional, né, suportando essa pretensão, é lícito que a Suprema Corte, ao menos, se abstenha de exercer o seu poder e derrubar essas legislações. Então, a partir desse caso, de 37, a postura da Suprema Corte, então, tem sido uma postura de evitar de se manifestar, né? Há uma presunção de constitucionalidade, então qualquer direito social, qualquer direito, uma vez que eles não estão enumerados na Constituição, eles têm que ser feitos via legislação ordinária, existe uma suposição, uma presunção de que eles são constitucionais. E para você derrubá-los, sob argumentos que eles são inconstitucionais, você tem que cumprir com requisitos, tem que fazer um teste, né? Eles gostam aqui de usar essa linguagem, mas muito rigoroso, para você conseguir demonstrar que aquele eventual direito social, econômico, ele é um direito que viola a Constituição. Muito bem, aí nós começamos a entrar já na pandemia, né? Então, o que acontece com a pandemia? Nós temos uma situação de tremenda pressão, né? De um estresse tremendo sobre os direitos sociais, econômicos, em todos os países. Né? Então, se antes nós tínhamos uma situação em que já havia deficiências na prestação de direitos sociais e econômicos, essas deficiências agora com a pandemia, elas se tornaram ainda mais evidentes e ainda mais sérias, ainda mais graves. Né? Então, alguns dados aqui só para ilustrar o tamanho da crise. Né? O Banco Mundial prevê que o número de pessoas abaixo da linha da pobreza aumentou em pelo menos 88 milhões, tá? No último ano. Isso 2020 apenas, né? E essa é uma estimativa por baixo, tá? 88 milhões é o mínimo que se acha. Algumas estimativas seria 115, 120 ou mais. Pessoas que antes viviam com mais de 1,9 dólares por dia e que agora já não conseguem, já estão abaixo dessa renda, já entraram oficialmente para a linha da pobreza. Gastos com saúde, por sua vez, que aumentaram, né, no mundo inteiro. Mais uma vez, não são todos os países que têm uma saúde universal, gratuita, né, causaram dificuldades financeiras para 900 milhões de pessoas no mundo. Então, dados também do Banco Mundial, dados muito por baixo. Muitos desses 88 milhões de pessoas aqui entraram para a linha da pobreza justamente por gastos de saúde. Né? Um familiar que foi internado, ou um familiar que ficou incapacitado pelo trabalho, né? E que, portanto, diminuiu a renda familiar. Então, muitas pessoas entraram, né, para a linha da pobreza em decorrência de dificuldades financeiras causadas pela pandemia. Né? Se nós pegarmos educação, por exemplo, antes da pandemia, não é dizer que não havia nenhum problema educacional, nenhuma crise educacional, já havia. 53% das crianças de países em desenvolvimento, estimava-se, né, eram incapazes de ler um texto básico após completar o primário. Problema que foi intensificado com a pandemia. Né? 1,5 bilhão de crianças em 160 países ficaram sem escola. Tá? E aí, escolas fechadas, países como Estados Unidos, né, o caso aqui das minhas filhas, né? Países como Estados Unidos, a escola fecha, mas você tem o sistema online, as crianças têm computador, se as crianças não têm computador ou internet, o Estado dá um jeito, né?
aqui na escola das minhas filhas, que é a escola pública, quem não tinha computador recebeu um computador, tá? Do Estado, deu um computador. Ó, se você não tem computador em casa, você não tem condições de oferecer um computador para o seu filho, vem aqui que nós vamos lhe dar um computador. E deram um notebook para todas as crianças que não tinham um computador em casa. Então, em alguns países mais ricos, obviamente que esse impacto foi menor de ter uma escola fechada. Outros países, escola fechada significa simplesmente não tem aula, não tem o que fazer, porque as pessoas não têm outros recursos. E isso é um problema de longo prazo. Mais uma vez, Banco Mundial estima que os custos, né, das perdas educacionais, né, das deficiências na educação dessas crianças, muitas não retornarão mais à escola, muitas simplesmente não voltarão. Né? Países muito pobres, que já é uma dificuldade grande para a criança ir para a escola, né? Situação financeira difícil, né? Os pais muitas vezes põem as crianças para trabalhar. Né? Então, são crianças que não vão voltar para a escola. Né? É uma realidade muito triste, mas é a realidade de muitos países, né? Inclusive no Brasil, né? Acredito que em alguns rincões do Brasil isso deve acontecer também. Então, nós temos um custo estimado do Banco Mundial de 10 trilhões de dólares por causa das perdas causadas à educação. Né? Aqui nós temos um gráfico que mostra também o efeito da pandemia em termos de número de pobres, né? De pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então vejam que a pobreza no mundo estava sendo reduzida, certo? Era uma tendência, era uma curva decrescente. Então nós temos lá em 2015 741 milhões, nós teríamos aqui em 2019 643 milhões. Então num período de 4 anos nós tivemos 100 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. Essa era a curva histórica. Aí nós vemos aqui, ó, de 2019, final de 2019, início de 2020, quando eclode a pandemia, vejam que a trajetória da curva muda completamente. Né? Uma trajetória que era de queda no número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, ela passou a ser uma trajetória ascendente. Né? Aqui nós temos duas previsões. Em azul nós temos o baseline, quer dizer, que é o mínimo que se acredita que aumentou. Em vermelho, né, é uma previsão um pouco mais negativa. E aquela linha em cinza ali que continua decrescente seria como continuaria caso não houvesse a pandemia. Então, nós teríamos em 2021, se não houvesse a pandemia, 586 milhões de pobres. Na perspectiva mais otimista, nós temos 197, na perspectiva mais pessimista, 735. Então, vejam, né, em termos de pobreza no mundo, os custos da crise, os efeitos da crise. Depois nós temos aqui um outro dado que eu mostrei antes, a questão das pessoas que são colocadas abaixo da linha da pobreza por gastos em saúde. Então vejam que há uma diferença, né, conforme o continente, né, conforme regiões, né, na Sudeste Asiático aqui, os impactos maiores, Norte América, América do Norte e Europa, Ásia Central, os impactos são proporcionalmente menores, né? O que mostra também, outro dado importante de se ter presente da crise, é que a crise teve impactos terríveis sobre todos os países, mas os impactos não foram os mesmos. Algumas regiões sofreram mais do que outras, alguns grupos sofreram mais do que outros, algumas minorias sofreram mais do que outras. Né? Sabe-se, por exemplo, que entre os desempregados houve um aumento maior do desemprego entre mulheres do que entre homens. Houve um maior desemprego entre jovens do que entre pessoas de meia idade. Então, esses prejuízos, esses custos da pandemia, eles não se distribuem de maneira equitativa, eles se distribuem de maneira diferente conforme a gente olha o extrato social, conforme a gente olha o continente, conforme a gente olha para cada país. Né? Aqui nós temos, mas esse talvez seja um dado positivo nisso tudo, que é número de demissões, certo? E aí nós vemos aqui que nesse gráfico nós temos aqueles que tiveram uma dispensa, né, granted leave, tiveram uma dispensa, os que tiveram horas reduzidas, os que tiveram
redução de salários e os que foram demitidos, certo? Vejam que muito mais gente teve uma licença, muito mais gente teve horas reduzidas ou salários reduzidas do que pessoas foram demitidas. Então, o número de demissões foi relativamente baixo, considerado a gravidade, o impacto da crise, porque muitos países adotaram medidas para conter um pouco o impacto justamente da pandemia, né? Então, aqui nós temos um outro gráfico que mostra horas trabalhadas pelas pessoas na população em idade de trabalhar, né, entre 15 e 64 anos, né? Então, aqui nós vemos também que já havia uma relativa redução, mas essa redução que nós víamos antes, de 2005, digamos, até 2019, ela era devido a próprias mudanças no mercado de trabalho, né? À medida que a economia se moderniza, se evolui, a tendência é as pessoas, né, trabalharem menos horas, né? Essa tendência nos países ricos, né? Então já havia uma certa tendência de queda no número de horas trabalhadas por pessoa, mas nesse caso era uma tendência positiva. Em geral, não envolvia aqui reduções salariais, mas mudanças no próximo mercado de trabalho. Agora aqui, final de 2019 para 2020, nós tivemos uma queda abrupta, né? E essa queda abrupta, diferente da queda anterior, não foi por nenhuma medida voluntária, no sentido de reduzir o número de horas, para que as pessoas tenham mais tempo para a família, para que elas não vivam só para trabalhar, porque elas estão ganhando melhor, então elas podem trabalhar menos horas. Não é por nenhum motivo bom, não é por nenhum motivo positivo. É porque simplesmente, se elas não aceitassem uma redução na sua carga de trabalho, elas seriam demitidas. Então, essa redução aqui de trabalho, em geral, foi acompanhada por uma redução de rendimentos também considerável, né? Aqui nós temos a questão, esse gráfico mostra o desemprego, né? Então nós tivemos aqui também a trajetória, antes era uma trajetória já esse gráfico mostra o nível de emprego, né? Então a tendência era de crescimento da economia, aumento dos níveis de emprego. Nós tivemos aqui com a pandemia também uma queda abrupta, né? E 144 milhões de desempregados em decorrência da pandemia. Esse é um dado da OIT, certo? Aqui nós temos outro dado também que mostra o percentual de perda de renda no trabalho devido às reduções de horas de trabalho. Então vejam também no mundo 8,3, e aí conforme o nível de renda e desenvolvimento do país, vejam que esse percentual é diferente. Os mais afetados foram lower middle income countries, né? Então, os países de renda média inferior, certo? De forma que houve a necessidade, né, com a pandemia, dados esses efeitos, no início se estimava que esses efeitos não seriam tão graves, né? Se acreditava que depois de um período de lockdown, as atividades poderiam ser retomadas, e, portanto, o impacto econômico seria relativamente limitado. À medida em que a crise se acentuou, se percebeu que não era possível que as atividades fossem retomadas, que o comércio fosse reabrindo, etc. Esses impactos foram se avultando e houve uma mudança, então, de perspectiva em relação à forma como os estados deveriam lidar com a crise. E aqui eu trago uma citação de um paper do FMI. Isso foi no comecinho da crise, tá? Então foi em abril de 2020, quando a maioria dos países começou a fazer lockdown. Então o que dizia o FMI lá em abril de 2020? A falta de apoio governamental pode levar a uma recessão ainda mais profunda e prolongada e ser altamente prejudicial ao funcionamento das empresas e à vida dos trabalhadores. O apoio fiscal pode atender às necessidades de liquidez das empresas e incentivá-las a preservar empregos e salários. O apoio público às empresas deve ser oportuno, direcionado e temporário. Claro, temporário aqui porque se imaginava que a crise seria superada, ou pelo menos os efeitos mais graves da crise seriam superados num período relativamente curto. Vejam, isso aqui é um papel do FMI,
certo? FMI, todo mundo pinta, né? Desenha o FMI como o FMI é aquela instituição maldosa que só quer saber de emprestar dinheiro para os estados carentes para depois, né, sufocá-los na cobrança de dívidas e exigências de austeridade fiscal e etc, etc. De fato, a preocupação principal do FMI sempre foi garantir a estabilidade monetária. A preocupação do FMI nunca foi com emprego, a preocupação do FMI nunca foi com o desenvolvimento econômico. A preocupação do FMI, basicamente, estabilidade cambial e monetária, certo? Mas, nesse momento aqui, a gente vê uma inflexão, uma mudança de visão. E a percepção de que não há saída para a crise, senão apoio do Estado. Apoio firme do Estado, apoio decidido do Estado, né? Então, o que levou a que virtualmente todos os países do globo tenham adotado medidas de apoio à economia, certo? Se vocês forem lá no FMI, o FMI tem uma aba lá no site deles que é Policy Tracking, tá? Vocês podem ir lá país por país e ver o que cada um dos países que são membros do FMI fizeram no contexto de pandemia. Vocês vão ver que todos os países fizeram alguma coisa. Eu perdi algumas horas olhando o que os países fez, porque eu pensei, não pode ser que todos tenham feito alguma coisa de apoio à economia. Todos, ou quase todos, talvez um ou outro não tenha feito, mas a grande maioria, a imensa maioria dos países adotaram algum tipo de medida de apoio à economia, com o beneplácito do próprio FMI. O FMI dizendo, tem que apoiar mesmo, tem que gastar, agora não é hora de falar em austeridade fiscal, agora não é hora de apertar o cinto, agora é a hora de dar um apoio para a economia, porque senão as consequências de não fazer nada serão devastadoras, serão ainda mais devastadoras, né? Então, é o momento de garantir emprego, garantir renda, garantir os gastos que tiverem que ser feitos na área de saúde. Não é um momento de austeridade, tá? O próprio Banco Mundial e FMI suspenderam dívidas de mais de 40 países. Eles identificaram 73 países elegíveis à suspensão de dívidas, tem uma série de critérios ali, e desses países, mais de 40 tiveram suas dívidas suspensas. Um alívio de cerca de 5 bilhões de dólares. Parece pouco, 5 bilhões de dólares, mas na verdade 5 bilhões de dólares, porque a maior parte dos países que recebeu esse alívio são países muito pobres, que recebem muito pouco dinheiro comparativamente, né? Países como o Brasil, Estados Unidos, grandes economias, ou não são elegíveis, né, ou não recebem recursos do FMI, de forma que aí não se aplica, então, nesse cômputo aqui, né? No caso dos Estados Unidos e Europa, para ficar com dois exemplos, aumentaram o endividamento de forma exponencial, de uma forma absurda. O último pacote de ajuda dos Estados Unidos foi de 1,9 trilhão de dólares. Tá? Para terem uma ideia do que é isso, o PIB do Brasil em 2020 foi 1,3 trilhão. Então, esse é o último pacote, não é o total de ajuda dos Estados Unidos. Se nós formos pegar o total de ajuda, isso só que foi aprovado algumas semanas atrás pelo presidente Biden já. Nós vamos pegar todo o pacote de ajuda do Trump, foi mais de um pacote, inclusive, esse número mais do que dobra. Tá? Vejam, o PIB do Brasil foi 1,13, então teve mais do que o PIB do Brasil, foi o que os Estados Unidos disponibilizaram de recursos para atacar os efeitos danosos da economia. Tudo que o Brasil produziu, todo o dinheiro que o Brasil produziu, todos os outros recursos financeiros que o Brasil produziu, foi menos do que os Estados Unidos disponibilizou de ajuda. União Europeia, 540 bilhões de euros, também um valor considerável. Isso da União Europeia, não estou falando do que cada um dos países individualmente disponibilizou para ajuda no combate aos efeitos econômicos da pandemia. Então, há digamos assim, quase que um consenso mundial, né, de que, infelizmente, a situação é muito grave, ela é muito séria, né, e os países não têm outra arma a não ser, né, usar os recursos do Estado para manter a economia aquecida. E manter o emprego, e manter ajuda para aqueles que perderam o emprego, né? Então, simplesmente não há saída senão esse apoio econômico dos Estados.
Então, embora eu esteja falando de números aqui, parece que eu estou falando de economia, não estou falando de direito social e econômico, mas são números que mostram gastos sociais. Isso aqui que a gente está falando são gastos sociais, são gastos em apoio ou a empresas para manter as portas abertas, continuar empregando, né, manter a produção, ou para as pessoas diretamente que estão desempregadas ou que tiveram a sua renda reduzida em função da crise econômica. Certo? Então, na verdade, embora a gente esteja falando aqui de ajuda econômica, nós estamos falando, por trás disso tem direitos sociais, né? Tem direitos econômicos que estão sendo mantidos ou assegurados com base nesses recursos, né? E aqui é um paper mais recente, então, do FMI, de dezembro de 2020, que já está pensando no pós, né? Já está pensando na situação pós-pandemia, quando nós já temos as vacinas, já temos terapias, formas de tratamento, que já se conhece melhor o funcionamento da epidemia, dos efeitos de longo prazo que ela causa, dos efeitos colaterais, e nesse momento em que se enxerga, digamos assim, alguma luz no túnel. Não, agora a pandemia vai ser efetivamente debelada. Vai levar ainda alguns anos para que ela seja completamente debelada, mas nós já vemos uma luz no fundo do túnel. Pois bem, o que diz o FMI nesse contexto? Nós estamos falando mais de um contexto emergencial. Nós estamos falando de um contexto de pós-emergência. O que o FMI diz as medidas fiscais e de gastos podem, quando viável, veja aquilo que eu falei lá sobre direitos sociais e econômicos, a questão da sustentabilidade, né? A questão da possibilidade, quando viável, continuar a apoiar famílias vulneráveis e contribuir para uma recuperação robusta. Por exemplo, um alívio fiscal temporário específico poderia apoiar a recuperação. E onde o espaço fiscal é limitado, uma estrutura tributária mais progressiva. Vejam, estrutura tributária progressiva. Quem tem mais paga mais imposto, né? Ainda poderia fazê-lo, transferindo a renda das pessoas com baixa propensão para aquelas com alta propensão ao consumo. Vejam, isso aqui é FMI, gente, tá? Isso aqui não saiu, né, de um partido de extrema esquerda dizendo que tem que haver uma estrutura tributária progressiva e de que a renda das pessoas que consomem menos porque tem uma renda mais alta, né, ou tem uma baixa proporção a consumir porque tem uma renda muito alta e já consomem muito, tem que ir para aquelas que consomem muito pouco, portanto, tem uma alta propensão ao consumo. Então, vejam, o FMI está falando em distribuição de renda, certo? Não é algo, obviamente, que surgiu agora. Se nós formos analisar, né, isso dos anos 2000 para cá, tem havido uma preocupação maior dos organismos financeiros internacionais com a questão do crescimento, com a questão da distribuição de renda, né, com os efeitos danosos da desigualdade de renda. Então, isso cada vez mais é consenso, e o próprio FMI, embora com alguma nota de cautela, que quando viável, né, temporário específico, alívio fiscal, quer dizer, ainda fazendo uma certa concessão àquela visão mais conservadora, aquela visão de austeridade, ainda assim dizendo, olha, tá ok, estados, né, vocês gastarem mais e adotarem políticas distributivas de renda para fomentar a recuperação econômica, porque agora nós entramos num outro estágio que é de recuperação, né? Então, nesse cenário pós-pandemia, né, em que os efeitos econômicos da crise ainda vão continuar, o desafio vai ser como reativar a economia, né, que vai demandar medidas de apoio econômico, de apoio social, e uma questão que já começa a ser falada, e que vai ser cada vez mais falada, é a questão da resiliência, né? Como que os países se protegem desse tipo de crise, ou como que você tem maior resiliência, por exemplo, na economia, no mercado de trabalho, de forma que não seja qualquer crisezinha, né? Não que essa seja uma crisezinha, essa é uma crise enorme, mas que outras crises não causem efeitos ainda maiores, numa situação que já vai ser uma situação de debilidade econômica, de fragilidade. Então, a questão que surge nesse contexto surge daí uma nova visão, né? Surge uma nova visão sobre, por exemplo, o papel do Estado na economia,
sobre como o Estado deve ser um prestador de direitos sociais, de direitos econômicos, surge desse contexto todo de reativar a economia, de medidas de apoio econômico e social, que o próprio FMI admite que tem que ter. Surge daí uma nova visão? Eu creio que sim, eu creio que pode daí surgir uma nova visão sobre, sobre o papel do Estado na economia, e dois, sobre a importância, né, de garantir direitos sociais, direitos econômicos, né, direitos culturais, sobretudo sociais, né, para que as sociedades sejam mais resilientes à crise. Né? Então, nós vemos, por exemplo, mudanças, né? Haverá mudanças também nesse cenário pós-pandemia, mudanças no mundo do trabalho, há mudanças na saúde, na educação. Né? Essas mudanças podem levar a uma maior proteção ou podem levar a uma menor proteção. Né? Se nós pensarmos na educação, por exemplo, há um tempo atrás, né, se nós conversássemos aqui, nós estaríamos conversando aqui num ambiente presencial, sem dúvida nenhuma. Né? Há 2, 3 anos atrás, e dissesse, olha, agora as aulas vão ser todas online. Né? A maioria das pessoas reagiria de uma forma negativa. Não, mas eu não quero ficar na frente de um computador, isso é ruim, isso não é bom. Não, eu não quero ter aula. Né? Havia um certo preconceito em relação à educação online, em relação à educação à distância. Né? E aí as instituições de ensino, consequentemente, porque havia uma resistência dos alunos, dos pais, né, na educação superior, exploravam esses recursos, mas de uma forma bastante limitada. Agora, de certa forma, nós tivemos o rompimento de um tabu. Né? Agora as pessoas sabem, olha, pode funcionar bem, né? Talvez há algumas perdas, mas há também alguns benefícios na educação à distância. Então, uma vez que haja uma mudança cultural, uma mudança na maneira como as pessoas veem a educação à distância, pode virar o novo normal, né? Ou em algumas décadas, não imediatamente, mas pode virar o novo normal. Pode simplesmente há um interesse natural das instituições de ensino que vão cortar custos, vão ter uma redução brutal de custos, podem ensinar muito mais gente com o mesmo recurso, né? Pode haver uma pressão para haver maior educação online. Isso vai ser para o bem, vai melhorar a educação ou vai piorar a educação? Tanto em termos de educação superior, o ensino médio, o ensino fundamental, pode melhorar ou pode piorar. Né? No mundo do trabalho, a mesma coisa. Nós podemos ver que haverá, ou estima-se que haverá muito mais gente trabalhando de casa no futuro. Né? Por quê? Porque se percebeu que funciona, que dá certo. Né? Muitos ambientes de trabalho houve um aumento de produtividade. Né? Aqui na Embaixada mesmo nós tivemos um aumento de produtividade de 30%. Se as pessoas produzem mais de casa. Né? Isso poderia sugerir, bom, mas então essas pessoas estão produzindo mais, eu estou tendo menos custo, né? Então eu vou fazer disso meu novo normal. Naquelas profissões em que eu não preciso ter uma pessoa, né, ali na frente prestando um serviço ou vendendo um produto, eu vou fazer tudo online. Né? Isso vai representar maior ou menor proteção. Então na verdade, um novo mundo. Né? E a gente não sabe ainda muito bem para onde vai. O trabalho em casa, nós temos o lado positivo e o lado negativo. Lado positivo, você define mais ou menos, se você trabalha por resultado, por tarefa, você define o momento em que você vai trabalhar. Você pode colocar tarefas familiares no meio, você tem maior flexibilidade. Né? Isso pode ser bom, você tem um equilíbrio maior entre a vida familiar e a vida profissional. Por outro lado, sabe também que muitas vezes as pessoas trabalham muito mais trabalhando de casa. Recebem um e-mail lá fora do horário de trabalho, recebem um e-mail no final de semana. Né? Tem países que já proibiram isso no teletrabalho. Né? Você não pode ser demandado fora do horário que seria o horário normal de expediente. Então, muitas pessoas podem trabalhar muito mais, então pode representar uma menor proteção. Então, isso é algo que ainda, num cenário pós-pandemia, ainda está em aberto. A gente não sabe se nós vamos ter um cenário de maior efetividade dos direitos sociais ou menor efetividade. Como eu disse, me parece que é uma mudança de visão em relação a uma série de fatores, né, sobre a importância do apoio do Estado, sobre a importância dos direitos sociais e econômicos.
certamente serão feitas análises comparativas, vendo, olha, como é que os países que tinham um sistema universal de saúde saíram da crise, e os que não tinham um sistema universal de saúde. Olha, a Noruega saiu muito melhor que os Estados Unidos, a Noruega tem um sistema universal de saúde. Ah, então, de repente, né, é melhor se considerar nos Estados Unidos um sistema semelhante à Noruega. Quer dizer, a forma como os países estão reagindo à crise, eu tenho certeza que os países que garantirem maior efetividade aos direitos sociais e econômicos, eles sairão melhor da crise, eles terão um melhor desempenho pós-crise, vai reforçar a ideia de que faz sentido você apoiar esses valores, faz sentido apoiar políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, nós podemos ter também um ambiente de menor proteção num novo contexto de relações educacionais, de relações de trabalho, sobre o impacto das novas tecnologias. Uma coisa que se discute há algum tempo, futuro do trabalho, né? Como será o futuro do trabalho? E era uma coisa distante, o futuro do trabalho. Né? Se dizia, olha, no futuro, cansei de participar de reuniões da OIT, reuniões do G20, no futuro o emprego vai diminuir, ou o emprego vai desaparecer, né? Porque simplesmente as novas tecnologias vão estar em toda parte, e as novas tecnologias usam menos mão de obra. Bom, nós já tivemos um certo preview, né? um certo laboratório de como é que é o uso dessas novas tecnologias, e o quanto elas economizam de mão de obra, o quanto, às vezes, nem tanto, porque você muda as formas de funcionar, mas igual você tem que ter pessoas trabalhando do outro lado. Eu talvez não precise, se eu tenho um supermercado e eu passei a vender mais agora por meio de teleentrega, em vez das pessoas virem ao meu supermercado para comprar, eu posso achar que é uma boa ideia eu continuar entregando, continuar com delivery depois da pandemia, em vez de manter um supermercado aberto. Mas eu vou ter que contratar pessoas para operar os pedidos, para fazer as entregas. Então, há uma mudança aí qualitativa, né, que não necessariamente representará menor proteção. Pode representar menor proteção, mas pode também representar, nessa análise de benefícios das economias que investiram mais no capital social, aquelas que tiveram melhor desempenho, pode gerar um movimento, então, de reavaliar, né, as próprias visões que se tem a respeito da importância do papel do Estado nisso e do custo social, né, que, na verdade, é um investimento social, não é um custo. Né? Então, o resultado dessas diferentes respostas levará a uma visão mais crítica, né? Uma nova visão sobre direitos econômicos e sociais, aí é o que nós veremos. Né? Só uma outra fonte que eu quero passar aqui antes de encerrar, e depois a gente pode explorar mais esses elementos, essa rede da qual eu participo, a rede ELAT, fez também, isso foi em abril, maio do ano passado, nós fizemos um estudo, essa rede reúne estudiosos de toda a América Latina e da Espanha também. Na verdade, era uma rede latino-americana que está virando uma rede ibero-americana, né, uma vez que tem também participantes da Espanha. Nós fizemos um estudo justamente sobre as respostas dos países, né, à pandemia, as respostas aí especificamente no mundo do trabalho. E ali nós fizemos, então, uma análise justamente comparativa. Então, pega desses 20 países, como é que foi na Venezuela, como é que foi no Brasil, como é que foi na Argentina, como é que foi no Uruguai. Esses países tinham regulamentação para teletrabalho, por exemplo, eles permitiram suspensão de contratos, eles permitiram demissões, né? E aí nós vamos ver que as respostas, elas não são todas iguais, obviamente, mas elas têm muitos elementos em comum, né? No sentido de uma maior flexibilidade para manutenção do emprego, com uma ajuda do Estado, né, no sentido de apoiar economicamente aquelas pessoas que ou perderam o emprego ou tiveram a sua renda diminuída por conta das novas circunstâncias. Nós temos alguns casos extremos, por exemplo, a Venezuela proibiu o desemprego, né? Proibiu, você não pode demitir ninguém, você não pode demitir ninguém em decorrência da crise, a demissão está proibida, né? Eu não sei como é que eles implementaram isso, né? Mas o fato é que, por um decreto, foi proibida a demissão.
a crise vai gerar demissões. Não, então você proíbe, você baixa um decreto, você proíbe a demissão. Se isso funcionou ou não, não sei, provavelmente não, né? Mas veja que os países tentaram reagir a essa nova realidade, essa nova situação, de maneiras diferentes, né? Aos que proibiram demissões, os que estabeleceram a obrigatoriedade de primeiro você suspender, então você até pode demitir, mas primeiro você tem que suspender, e aí durante algum tempo você tenta readmitir esse funcionário, né, ou que ele volte à situação normal, relação normal de trabalho, ou então no final, se não houver outra solução, você demite. Então, vejam que vocês verão ali, se consultarem esse guia, né, nós chamamos de guia sobre as medidas laborais, vocês vão ver que as respostas variaram bastante, mas dentro da mesma lógica, que é uma lógica de minimizar o impacto da crise, né? Eu falei também de uma mudança de visão econômica, mas é importante fazer aqui uma ressalva, né? Que há uma mudança de visão econômica, mas nós estamos numa situação de crise. Então é fácil você defender mudanças numa situação de crise. É mais difícil você definir essas mudanças para um período de normalidade, né? Um economista ortodoxo, ele vai dizer o seguinte: olha, quando você tem uma crise de liquidez, ninguém está produzindo, ninguém está consumindo, a sua tarefa enquanto Estado é injetar liquidez no mercado. Como é que você injeta liquidez no mercado? Ou você se torna um consumidor, o Estado contrata serviço, no caso de uma pandemia, o Estado não tem como contratar mais serviços, né? Foi a solução da crise de 29, por exemplo, mas a solução que agora não pode acontecer. Então, se o Estado não pode contratar serviços, então o Estado tem que dar renda, dar liquidez para as pessoas, porque aí ele compensa essa falta de liquidez do mercado, né, com uma renda forçada que permitirá que o consumo retome. Isso mesmo, economistas ortodoxos vão admitir que você haja dessa maneira num contexto de crise, como a que nós tivemos, que é uma crise de liquidez. Então, embora há uma visão, uma mudança de visão, e como eu disse, não é uma visão da crise, mas é uma visão que se intensificou agora com a crise, ninguém garante que, superada a crise, essas mesmas fórmulas, essas mesmas receitas vão ser advogadas, né? Esses economistas que no momento de crise dizem o Estado pode se endividar para garantir emprego, para garantir renda, para garantir saúde, para compra de vacinas, talvez amanhã ou depois adotem uma visão diferente. Não, agora não é um contexto de crise, não é um contexto emergencial, tem que apertar o cinto e volte aquele discurso que a gente conhece de maior austeridade e de maior controle no gasto público, que leva naturalmente a uma menor efetividade na prestação de direitos sociais, sobretudo aqueles que dependem diretamente da ação estatal, certo? Então, com isso, assim, a minha visão foi, como eu disse, mostrar mais a floresta do que as árvores, mas a gente pode abordar aqui casos específicos, experiências específicas no momento das perguntas. Então, muito obrigado. Obrigado, dizemos nós, que exposição maravilhosa, sem favor do superlativo. Você nos surpreendeu, porque a ideia era falar um pouquinho sobre a realidade diferente, porque passam vários países, inclusive da América Latina, da Europa, enfim, a América do Norte vive uma situação sempre diferente, né, em função da sua condição econômica, sobretudo dos Estados Unidos, mas a sua fala, ela se inicia, inclusive, com uma abordagem a respeito do próprio sentido do direito, né, e dos direitos sociais. Há um questionamento que eu achei interessante do Luiz Carlos aqui no chat, e ele diz sobre uma pesquisa, um texto que ele está desenvolvendo, está publicando, inclusive, falando dos direitos sociais como direito de defesa, porque, afinal, numa situação como a que nós estamos vivendo hoje, eu estou fazendo minhas as palavras aqui do Luiz Carlos. Luiz Carlos, se quiser, pode abrir o microfone. Na situação como nós estamos vivendo hoje,
o Estado deve se abster de adotar políticas públicas que, em verdade, possam comprometer o direito à saúde, etc., tal, tipo adoção de medicação que não seja cientificamente comprovada como medicação eficiente. É interessante a pergunta, porque nós estamos sempre, aliás, de algum tempo acostumados, eu acho que há um livro, Direitos Sociais como Direitos Exigíveis, do Vítor Abramovich e do Christian Curtis, né? Dois argentinos, que é bem interessante, mas, embora eles se refiram também aos direitos sociais como direitos que implicam abstenção, na linha do que o Luiz Carlos está dizendo, há uma ênfase muito grande para mostrar, como você mostrou, que os direitos sociais, ou os direitos de liberdade, também são direitos prestacionais, em certa medida, porque exigem, oneram o Estado, né, a proteção, né, desses direitos, etc. E aqui a gente está invertendo, né, o sinal aqui para dizer que os direitos sociais são direitos de defesa. Né? Eu acho que, não sei se o Luiz Carlos abriu aqui o microfone. Fala, Luiz. Não, é justamente isso. Fazendo uma leitura, eu verifiquei a situação de pandemia, né, que a gente vive e a atuação do Estado, às vezes, eu não tenho nenhum viés político, é bom comentar, mas a própria atuação de Estado personificada no chefe do Poder Executivo, ela é extremamente temerária quando ela se utiliza propaga a utilização de medicamentos que não têm eficácia, quando ele, enquanto chefe do Poder Executivo, né, autoridade maior do país em evento público, enquanto representante do Estado, aparece sem máscara, faz aglomerações. Uma coisa, eu entendo, é ele na vida privada dele, aí ele faz realmente o que ele bem entender. Mas eu acredito que tenha limites com relação à atuação dele enquanto Estado, e que, embora o direito à saúde seja prestacional na sua natureza, eu gostei muito da tese, né, e da doutrina que levanta também a dimensão negativa dos direitos sociais, né, que é embasado na aplicabilidade mínima, na eficácia mínima. Se ele está na Constituição, por mais que não haja ali uma concretização legislativa, ele já produz efeitos como parâmetro para controle de constitucionalidade, etc. E também a dimensão negativa, que no caso é a abstenção do Estado de atuar de forma contrária àquele direito. É a mesma coisa que o Estado fala, não leia, não vá à escola, não... que ele também estaria atuando contrário ao que preconiza o direito, no caso, a educação, e aqui a gente coloca o direito à saúde. E quando a gente fala de dimensão negativa, eu verifiquei também que essa dimensão, ela tem características de direito de defesa, enquanto o direito de defesa, ela gera um direito subjetivo. E nesse caso, não se pode opor a reserva do possível. Porque, às vezes, para você não efetivar determinado direito de prestação positiva, existe a reserva do possível. Mas e para você efetivar a dimensão negativa dele? Não existe. Então, pelo que eu escrevi, eu defendo, inclusive, a possibilidade de intervenção, enquanto direito de defesa e direito subjetivo, a possibilidade de intervenção do judiciário. E, para isso, tem meios, né, como uma DPF, que trata atos do poder público que é contrária a preceitos constitucionais, mas aí nós, réis mortais, não temos legitimidade para tanto. Acho que uma ação popular seria poderia ser uma opção viável. Não, mas era isso que eu queria mais saber, o que o senhor pensa com relação a dimensão negativa e a eficácia dela e a possibilidade de judicialização desses casos. Seria isso. Perfeito. Não, concordo plenamente com seus comentários e de certa forma é triste, né, que a gente tenha regredido, né, porque antes a ideia era um pouco como o Estado pode fazer mais ou deve promover mais esses direitos, e agora é o que o Estado não deve fazer para não piorar o que já está ruim. Né? Então, quando o direito social não atrapalhar, né, não prejudicar, né? Então,
por um lado, a gente vê que agora a questão é usar esses direitos como direito de defesa, é algo muito triste, né? Que a gente tenha que... Porque aí, justamente, a gente está falando de mínimo. No mínimo, não atrapalhe. No mínimo, não crie problemas, né? Então, é uma situação realmente muito séria e que, sem dúvida, gerará uma mudança de perspectiva em relação a esses direitos, inclusive nas cortes internacionais, né? Então, muito possivelmente, vários líderes de vários países serão responsabilizados internacionalmente. E aí não se pode falar, como eu dizia antes, que a corte vai cruzar os braços e dizer, não, mas veja bem, você tem direito à saúde, mas é um direito progressivo, o Estado não tem obrigação de oferecer tudo nesse momento. Não, aí é como você disse, é num outro contexto em que esse direito vai ser invocado como um direito de defesa. E aí nós podemos ter também uma visão diferente das próprias cortes de direitos humanos, né, sobre a implementação desses direitos. Mas eu vejo, de toda forma, nessa perspectiva, como uma perspectiva muito ruim. A gente vê esses direitos como direitos de defesa, né? Porque você vai sempre ver ele numa perspectiva de mínimo. O mínimo que o Estado não pode fazer, como o Estado não pode prejudicar, quando a gente deveria pensar justamente o que o Estado deve fazer para melhorar, o que o Estado deve fazer para promover esses direitos. E só para concluir com a questão da judicialização, judicialização eu acho que é uma ferramenta que nós temos, né, e que deve ser usada, mas o que eu quis pontuar aqui é que é típica da nossa tradição. Se a gente for olhar numa perspectiva comparada, não é óbvio que em toda parte esses direitos sejam reconhecidos como direitos judicializáveis, né? Eu trouxe, inclusive, esse caso da saúde, porque eu comentei isso com uma colega minha aqui, francesa. Nós estamos falando de França, que é um país até bastante generoso nos direitos sociais, etc, etc. E eu perguntei para ela sobre essa situação dessas decisões judiciais de você gastar 10 milhões com um paciente para você fazer um tratamento extremamente caro. E, por exemplo, olha, tem casos desses na França. Ela disse, olha, um ou outro caso, e, em geral, as cortes não dão o direito para o indivíduo, entende? Porque elas entendem que não se pode ter a expectativa do Estado de fazer esse custo, né? Eu não estou dizendo que está errado, né? O jeito que a gente faz, né? Só pontuar como é uma maneira diferente de olhar para isso, né? Quando a gente olha para o direito, a gente tem que olhar o dever, e quando a gente olha de dever, a gente tem que pensar nos limites desse dever, né? Esse dever deve ter alguns limites, né? Não é porque os recursos são limitados. A gente, claro, como brasileiro, a gente tem uma certa desconfiança. Sempre que uma autoridade diz, não, mas eu não posso fazer, a gente olha com desconfiança. Você diz que não pode fazer, mas o seu partido, na outra eleição, embolsou não sei quantos milhões em corrupção. Então, dinheiro para fazer o posto de saúde você não tem, mas o dinheiro, ou para benefícios X, Y, Z, esse dinheiro tem. Então, como nós estamos num contexto de muito mau uso do gasto público, o dinheiro é muito mal gasto, é difícil você falar, olha, não tem dinheiro para prestar esse benefício, porque soa sempre como uma desculpa esfarrapada de alguém que está gerindo mal os recursos, está usando mal os recursos. Mas é uma crítica que, volto a dizer, em muitos países é uma crítica que é levada muito a sério, quando se fala de implementação de direitos sociais. E que vai justamente nessa linha de discutir os limites, né? Tem um direito, isso tem, mas até onde vai o seu direito à educação? Nos Estados Unidos, por exemplo, não há direito à educação superior, né? Existe educação fundamental de ótima qualidade, ensino médio de ótima qualidade, gratuito. Ensino superior não é gratuito. Não é, mesmo a universidade pública, que existe universidade pública, não é gratuito. Você vai ter que ou conseguir uma bolsa, né, às vezes da própria instituição, ou você vai ter que conseguir um empréstimo. E é um grande problema aqui nos Estados Unidos, milhões e milhões de pessoas endividadas até o pescoço, dívidas que contraíram, né, quando faziam a faculdade, quando tinham essa educação superior, né? Então, existe direito à educação nos Estados Unidos? Existe até certo ponto, né? Educação fundamental é um direito aqui, é assegurado a todo mundo. Ensino médio, direito assegurado. Ensino superior já não é um direito, né? Aí nós vindo da tradição brasileira, da realidade brasileira, nós vamos dizer que os Estados Unidos está errado.
Né? Os Estados Unidos está errado, deveria ter o direito à educação. Por outro lado, nós podemos pensar também, bom, mas se eu tiver recursos limitados, será que faz sentido o Estado gastar milhões em educação superior quando há tantas deficiências no ensino fundamental, quando há tantas deficiências no ensino médio? Será que não faz mais sentido você canalizar esses recursos para esse setor? É que nós não gostamos de pensar nessa coisa de recursos limitados, né? A gente não gosta de pensar nessa lógica. A gente pensa no Estado assim como uma mãe que tem dinheiro infinito, que pode gastar quanto for, existe o direito, dá-se um jeito, presta-se o direito de uma forma ou de outra, né? E hoje eu acredito que se caminha para um meio termo, tanto no sentido de ver que os gastos não podem ser limitados, que os recursos são limitados, mas no sentido de ver um modelo americano também de uma forma muito crítica. Nos Estados Unidos já está se dizendo, olha, não pode ser assim. As pessoas não podem se endividar até os cabelos para ter um curso superior e passar a vida endividado. Não pode ser assim. Então, talvez se caminhe, né, pensando aqui no futuro dos direitos sociais, para uma visão de maior equilíbrio. Talvez não uma visão, às vezes, irresponsável, do ponto de vista financeiro, econômico, de querer garantir para todos, e aí você não garante nada para ninguém, ou garante muito mal para muita gente, e uma visão no outro extremo, que diz, não, eu só vou fazer o básico aqui, porque eu garanti para todo mundo eu não posso, então eu só vou fazer o básico. Então, talvez essas experiências tão díspares, e os resultados dessas experiências tão díspares, que agora com a epidemia vão se acentuar, nos leve a uma posição de maior equilíbrio, né? Meus caros, podem abrir o microfone, né, se quiserem fazer indagações. Eu ficava aqui, acho que o Jean, inclusive, abriu aqui. O Jean, lhe passo em seguida. Só fiquei aqui pensando duas coisas. Primeiro, como é que nós temos acesso aos estudos, né, da LATI, a que você se referiu e que faz esse estudo comparativo ali e tal. E a segunda é o seguinte, hoje se fala em orçamento de guerra, né, e isso é um tanto frustrante, porque você gostaria que o orçamento não fosse, a dotação orçamentária não fosse excepcional, que ela estivesse inserida no compromisso, né, do Estado brasileiro, por exemplo. Mas eu fico aqui a imaginar, quando tanto a Convenção Americana quanto o PIDESC, quando se referem à progressividade dos direitos sociais, econômicos e culturais, faz remissão à cooperação internacional. E é fato que não só a palavra sempre importante e relevante do FMI, mas você vê os países latino-americanos pedindo aos Estados Unidos que a sobra da vacina Pfizer seja distribuída. Você vê a preocupação da OMS de assegurar vacina para os países que não estão em condição, né, de adquirir vacina, como os países que estão em condição econômica melhor, etc. Eu fico aqui a me perguntar, porque em situação de crise, você se referiu à lógica keynesiana, né, depois da crise de 29, em que o Estado haveria de se apresentar e prover recursos para que isso gerasse circulação de riqueza, já que o particular não investe em situação de crise, né, o Estado teria que fazer e tal. Após o segundo pós-guerra também, há estudos relativamente recentes, tanto do Piketty como do Atkinson, que se denomina professor do Piketty, né, desigualdade, é interessante isso. São dois autores, a gente vai até tratar um pouquinho deles, viu, no nosso curso. Acho que fazer essa interação economia e direito hoje é fundamental aí, em relação a direitos sociais. E ele diz como os países do continente europeu investiram em tributação progressiva, em intervenção econômica mesmo, tal, para diminuir significativamente a desigualdade de renda e, depois da década de 60, também desigualdade de capital, etc. Será que a gente não está experimentando de novo, né, uma terceira crise, né, se levar em consideração essa cronologia que eu estou me reportando com base na sua fala, para que a gente descubra
uma vez mais, que esse Estado tem que ser Estado provedor mesmo, né? Que a cooperação internacional é a grande saída para essas situações em que a reserva do possível, né, não pode ser um argumento, como diz o Luiz há pouco, definitivo, né? É preciso que, mesmo quando se trata de direitos prestacionais, haja sempre a possibilidade de se criar uma expectativa dentro do razoável, né? Nada que fuja aquilo, como você disse há pouco, né? Que fuja à condição de prover economicamente aquele direito e tal. Isso tem que ser levado em consideração, mas que isso esteja presente, né? Que essa ideia de que o Estado pode estar ausente dos direitos básicos, né, direitos sociais e tal, talvez esteja, quem sabe, eu tenho muita dúvida. Quando falo em orçamento de guerra, eu me assusto. Depois, será que, né, o Estado só precisa estar presente quando nós estamos vivendo a crise? Passou a crise, né, salve-se quem puder. É isso que a gente está levando como legado, né, dessa crise pandêmica terrível que a humanidade está vivendo. Talvez não, né? E talvez a solução esteja nos tratados internacionais, e a cooperação internacional tem dinheiro por aí, né? Quem sabe? Olha, antes de você responder a minha pergunta, e não esqueça de responder sobre a LAT, né? Eu quero que o Jean conosco, porque nosso horário aqui está avançando, e eu sei que a sua agenda hoje deve estar um pouco movimentada, mesmo sendo à noite, né? Aí, na embaixada, os assuntos da política interna aqui devem estar inquietando. Mas fala, Jean, né? Isso, professor. Antes de mais nada, agradecer ao professor Ney pela apresentação, brilhante apresentação. Obrigado, professor. Obrigado. Professor, o que eu queria abordar, eu achei interessante sua fala com relação à forma como os Estados Unidos atuou, e eu andei lendo alguma coisa também, não sou economista, mas a comparação com 2008. É claro que 2008 foi uma abordagem ou um socorro ao sistema financeiro, propriamente dito, né? Então, assim, uma ideia mais monetária do que fiscal. Mas, assim, de certa forma, analisando até o que o professor falou agora, há uma evolução, parece haver uma evolução dentro da história, né? 2020 é um modelo diferente, né? É um modelo focado no indivíduo, né? Ou seja, se o indivíduo, não adianta sair socorrendo o CNPJ se você não socorrer ou não fazer com que o CPF consuma, ou seja, talvez um novo keynesianismo, eu não sei. Mas, assim, eu queria saber se há essa discussão dentro dos Estados Unidos hoje, se existe essa comparação, não obstante serem coisas um pouco distintas. Me parece que, por exemplo, os Estados Unidos está falando talvez um crescimento de 2021 de 6,5%, né? A China 9%, eu não sei como a China atuou nesse sentido, né? Que a China é fechada, a gente não sabe, mas tem aí, parece ser um retorno mais rápido e de forma talvez mais sustentável. O futuro vai dizer. Mas eu queria que o senhor falasse dessa comparação, por favor. Claro. Não, então, respondendo primeiro ao professor sobre a questão do ELAT, a editora, ela publicou o livro em versão eletrônica e em versão em papel, né? E ela disponibilizou durante um tempo a versão eletrônica gratuitamente. Agora não mais está disponível no site. Mas eu tenho uma cópia, eu posso encaminhar para o senhor a cópia digital do arquivo, e aí vocês podem distribuir para os alunos que tiverem interesse e tal, com a única ressalva de que isso foi feito em abril do ano passado. Então, claro que depois de lá houve uma evolução, né, na legislação de muitos países, etc., só que nós simplesmente não demos conta de ficar atualizando mês a mês, né? Então, a ideia é que agora saia um segundo livro que um pouco faça o balanço, já pensando no cenário pós-pandemia, né? Mas, de toda forma, é uma obra interessante porque ela mostra justamente as diferenças, né? O editor da publicação, ele, na verdade, passou um questionário para cada um dos estudiosos e ele disse assim, olha, eu quero saber teletrabalho, suspensão de contrato, demissão, teve ajuda na pandemia, inspeção do trabalho, como é que ficou? Eu quero saber isso aqui. Então, todos responderam as mesmas perguntas. Então, é fácil comparar, né? Porque, às vezes, o estudo comparativo, você pega diferentes pesquisadores que estão pesquisando coisas completamente diferentes,
você junta tudo, e aí você põe um título genérico, mas você vai ver, não dá para comparar nada com nada, porque cada um está precisando de uma coisa diferente. Nesse caso, não. Nesse caso, houve uma edição ali que garante que todos responderam as mesmas perguntas. Então, você pode comparar os mesmos quesitos. Teletrabalho, tem legislação que preveja teletrabalho? Não tem. Suspensão de contrato, tem, não tem? Como é que funciona? Então, isso são, sei lá, acho que uns 10 ou 15 pontos diferentes, e aí cada um daqueles pontos dá para ver nesses 19 países. Então, eu vou mandar para o professor e ele pode distribuir para se ter uma ideia um pouco dessa diversidade de soluções, né? Dentro, como eu disse, com vários elementos comuns. Vários elementos comuns. E no caso de medidas econômicas, eu acho que a melhor fonte é o site do FMI, que tem o relato por país, né? E aí, o que fez? Medida de alívio fiscal, às vezes redução, por exemplo, nos impostos de alimentos, para baratear o custo dos alimentos. Então, as pessoas estão menos renda porque estão trabalhando menos, mas aí o Estado, em vez de complementar a renda, ele diminui os impostos sobre o consumo. Então, as coisas vão custar menos, então compensa. Essa é uma das maneiras. A gente pensa só renda direto lá na ponta, complementa a renda do cidadão. Tem outras maneiras também, né, de você lidar com isso sem transferir renda diretamente, né? Então, olhando esses dados do FMI, a gente vê ali que tem um menu gigantesco também de opções. Ainda não há, tanto quanto eu saiba, um estudo, né, até porque seria um estudo de muito fôlego, de comparar os resultados, que seria o mais interessante, de comparar os resultados dessas diferentes opções para ver realmente o que funciona, o que não funciona, né? O que hoje se discute, já entrando na sua questão, né, da resposta à crise de 2008, a resposta agora, de fato, a resposta foi diferente, se gastou muito dinheiro lá atrás, está gastando ainda mais agora, mas de uma forma diferente, né? Agora, nos Estados Unidos, basicamente, há apoios à indústria, sim, há apoios à empresa, mas o grosso é apoios direto ao cidadão, é renda. Então, você vai ter uma renda lá de $1.400 por mês para você se virar enquanto você estiver desempregado, né? Qual é a lógica um pouco de você dar o dinheiro para o cidadão, em vez de dar para a empresa? É que aí você, do ponto de vista econômico, isso seria mais neutro, digamos assim, né? Porque o sujeito vai fazer a compra que ele faria de toda forma. Ele vai agir da forma como ele agiria antes, se ele não tivesse perdido a renda. Então, você não afeta tanto, do ponto de vista da eficiência econômica e do livre mercado, a intervenção ela causa menos distorções. Essa é a visão dominante. Que é a mesma visão que se tem, às vezes, em relação à educação. O Estado deve prover educação ou o Estado deve dar dinheiro para o sujeito que não tem condições de pagar a educação, né? Qual é a lógica daqueles que dizem que o Estado não deve prover? A lógica é, bom, o particular talvez ofereça educação melhor que o Estado. Então, eu quero que as pessoas tenham educação, esse é o objetivo, não tenha dúvida. Tem duas maneiras, eu presto educação ou eu dou dinheiro para ele contratar privado, né? Os liberais vão dizer, dá dinheiro para ele contratar privado, porque causaria menos distorção, né? Nós que temos uma visão, digamos, mais humanista, vamos dizer, não, mas educação não é mercadoria, né? Então, o Estado tem a obrigação de prestar educação, assim como saúde não é mercadoria, né? Quer dizer, nós temos por trás disso, existem algumas premissas, digamos assim, culturais, ideológicas, que às vezes são diferentes, né? Nós temos essa premissa, que saúde não é mercadoria, que por isso saúde tem que ser de graça, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é uma mercadoria como outra qualquer. E aí, quando você pensa, como é que eu garanto que todo mundo tem? Cria um seguro para todo mundo. A solução do Obama não foi, então o Estado vai abrir hospitais, o Estado vai abrir posto de saúde. Não, a solução do Obama foi, vamos dar um seguro de saúde para quem não tem condição de pagar. E aí ele vai contratar o serviço lá no mercado, aonde ele achar melhor, aonde ele achar menos eficiente. Isso gera menos distorção do que eu ter um hospital público, certo? Não concordo 100% com essa visão, mas existe uma lógica por trás disso, né? Às vezes a gente acha que só tem um jeito de fazer a coisa, né? O Estado deve prover saúde, educação, moradia. Como? Ele tem que construir casa. O Estado tem que dar saúde no posto. O Estado tem que... Sim, esta é uma maneira de fazer, né? A outra maneira, por exemplo, você dá um empréstimo subsidiado,
Ou você perdoar uma dívida, você deixa que o sujeito compre a casa dele, faça uma hipoteca, e você perdoa a dívida da hipoteca até um certo patamar. Enfim, há N maneiras de você operacionalizar ou dar efetividade a esses direitos, né, sem ser aquelas que a gente está acostumado a pensar. Agora, todas elas vão envolver o Estado. Né? Não é possível a gente pensar que os direitos sociais eles vão ser naturalmente a livre jogo das forças de mercado, vai gerar a melhor alocação de recursos, e todos vão ser mais felizes no final, e todo mundo vai ter mais saúde, mais educação. Né? Isso, a experiência histórica não é essa. Né? A experiência histórica não é essa. A experiência histórica da humanidade é aonde não há o Estado ali como provedor, né, você tem grandes deficiências, certo? Grandes deficiências. Mesmo os Estados Unidos, que é modelo de liberalismo, né, presta muitos serviços sociais, tem muitos programas de ajuda, né? Ajuda para os desvalidos, ajuda para os voluntários de guerra, para os veteranos de guerra, ajuda para, né, uma série de recursos. Claro, uma sociedade diferente, às vezes você tem mais apoio de entidades privadas, por exemplo, caridade, igrejas prestam muito auxílio. Às vezes o Estado, dentro de uma cultura política e social diferente, às vezes o Estado não precisa fazer tanto como numa cultura em que a sociedade civil não está tão organizada. Né? Mas mesmo num país bastante liberal que é os Estados Unidos, para alguns é o modelo, epítome do liberalismo, nós vemos muito apoio do Estado nas mais diversas áreas. Né? Na educação, na saúde talvez seja a área que menos há apoio do Estado, né? Mas apoio à renda básica, renda mínima, né? Você tem programas, todos os estados têm, você não tem programas federais, mas os estados têm programa de apoio, né? Então, existe uma rede de proteção social, talvez uma rede mais fina, né? Mais esgarçada do que a rede de proteção que nós temos na Europa, né? Na Europa Central, mas existe uma rede de proteção social. E eu não vejo nenhuma discussão no sentido de acabar com isso, certo? Nem Trump aqui falou em acabar com isso, certo? Embora a política do Trump nessa área foi muito mais uma política tributária, né, no sentido de desonerar grandes empresas, né? Alguns programas foram descontinuados, mas a maior parte dele, até porque são programas estaduais, continuaram funcionando. Né? Então, mesmo Trump não desmontou todo esse aparato. E não se falou em desmontar todo esse aparato. Porque existe talvez um consenso social mínimo aqui de que uma certa base de apoio o Estado tem que dar para aqueles indivíduos que estão mais desvalidos. Né? A questão, por exemplo, das minorias, talvez seja a questão mais séria aqui nos Estados Unidos, né? Se a gente for ver as diferenças de renda, os negros ganham menos, né? São mais presos, tem mais negro na cadeia, embora a população de negros seja menor do que a de branco, tem mais negro preso. Quer dizer, tem uma série de problemas aqui em torno dessa questão aí da desigualdade racial. Isso é um problema muito sério nos Estados Unidos. E é um problema que, com todas as dificuldades que ainda os Estados Unidos têm, pouca gente hoje acha que não deve ter algum trabalho do Estado de corrigir essas assimetrias. Né? Programa de ação afirmativa, que a Suprema Corte entendeu que está correto. Entende? Embora não tenha nada, absolutamente nada na Constituição, né, que diga que isso deve ser feito. Entende? Mas o que a Suprema Corte foi fazendo? Derivando, a partir de um direito, você deriva outro, você vê ali nas entrelinhas um direito implícito. Né? Na verdade, o que há por trás disso? Uma evolução da própria sociedade, da maneira como a Suprema Corte reflete, de certa maneira, uma evolução da sociedade americana, e de como esses valores são pensados. Então, uma Constituição minimalista, como é a Constituição americana, uma Constituição antiga, né, que sofreu pouquíssimas mudanças ao longo da história, mesmo assim você vê as cortes estendendo um pouquinho, né, estendendo os direitos, o que são obrigações do Estado, no sentido de corrigir algumas injustiças que são evidentes, que são óbvias. Né? Então, há uma diferença, sim. 2008 para cá, há uma diferença considerável. Se discute muito ainda a forma, como essa ajuda vai ser, como os programas devem ser operacionalizados, mas não se discute a necessidade de ter programa.
ou de ter apoio do Estado, de ter suporte às famílias. Não há dúvida, mesmo os mais à direita, os republicanos mais convictos, né, mais apoiadores do Trump, entendem que é uma situação. Resta ver, como o professor bem ponderou, se vai ser um esforço de guerra, né, que passada a pandemia vai se dizer, não, agora temos que voltar ao que era antes, e não, o que foi um momento excepcional, ou se haverá uma mudança qualitativa, né? Eu tendo a achar que haverá uma mudança qualitativa, porque as respostas dos países vão ser muito diferentes. Países que tinham uma rede de apoio social vão sair da crise muito mais rápido, não tem dúvida, do que os países que não tinham essa rede de apoio social. Então, isso vai demonstrar naturalmente que certas opções de política, elas fazem sentido não só para momentos de crise, mas como resiliência contra efeitos de crises, para futuras crises que possam acontecer, né? Como perspectivas de crescimento econômico, né? Uma mudança cultural também que vai acontecer é que esse tipo de situação vai estar sempre à espreita. A gente não imaginava isso. Se formos ver, cientistas estão dizendo que isso podia acontecer há uma década, pelo menos. Se vocês buscarem lá no YouTube, pandemia, risco de pandemia, tem vídeos lá de 10 anos atrás de pesquisadores dizendo que isso podia acontecer, né? Mas ninguém levava muito a sério, era uma coisa muito distante, até porque as pandemias anteriores, elas tiveram um impacto relativamente reduzido, geograficamente, economicamente. Então era um problema que não nos afetava muito, né? A gente não perdia muito sono por causa disso. A partir de agora, eu acredito que vai ser algo que sempre vai estar no horizonte, né? Sempre se vai pensar, bom, mas pandemias podem acontecer, pandemias já aconteceram. Essa foi particularmente difícil. Poderão acontecer pandemias piores, ou não piores, mas igualmente ruins. Então, é algo que os estados vão ter que considerar também. A resiliência à crise, a resiliência a esse tipo de situação. E aí os direitos sociais e econômicos são fundamentais. E aí me parece que aí talvez haja uma visão mais diferente, uma visão menos de fazer o mínimo, uma visão menos de resistência em relação a direitos sociais e uma visão mais proativa de ver esses direitos como direitos que, ao fim e ao cabo, são direitos como os outros, são tão importantes quanto os outros e precisam ser promovidos, assim como os demais, né? Desculpa, um ponto que eu não comentei, professor, a questão da cooperação internacional. Fundamental, né? Acho que duas coisas a gente viu na crise. Como a cooperação internacional é fundamental e como, na hora do aperto, os países não querem cooperar. Quando chega no aperto, é primeiro o meu e depois os outros, né? Por que os Estados Unidos não estão distribuindo vacina? Eu não vacinei toda a minha população, como é que eu vou distribuir vacina? Né? Isso teria um custo político muito elevado. Distribuíram aqui no México, no Canadá e tal, mas vacinas que provavelmente eles não usarão, né? Mas não vão distribuir porque há um custo político, né? A própria questão das cadeias globais, é outra discussão, nas cadeias globais de suprimento, né? A crise evidenciou como você, às vezes, é dependente de um determinado país, e aqui há uma dependência muito grande da China, das grandes corporações, todas têm operações na China, ou têm negócios com a China. De repente, você tem uma crise dessas, as cadeias de suprimento estão rompidas. E o que você faz? Então, também se discute, do ponto de vista econômico, como aumentar a resiliência econômica dos estados às crises. E aí há um risco de nós termos o quê? Protecionismo, de nós termos menos cooperação internacional, de nós termos menos fluxo de bens, menos fluxos de pessoas, menos fluxos de mercadoria. Então, nós podemos ter, né, uma reversão da globalização, né? A globalização trouxe algumas coisas ruins, não há dúvida, né? Todos sabem os problemas da globalização, mas ela trouxe também algumas coisas positivas, em termos de crescimento econômico. Esses dados que vocês viram ali de redução da pobreza do mundo, foi redução da pobreza no mundo num contexto de comércio livre, de países primários exportadores podendo exportar mais, né, de maior comércio internacional. E agora, se nós tivermos uma reversão dessa tendência, qual será o impacto do ponto de vista econômico, social? Será que vai ser um impacto positivo? Né? É uma mudança também aí de orientação.
pode melhorar do ponto de vista da segurança, da resiliência, mas pode piorar do ponto de vista de termos mercadorias mais caras, termos um custo de vida mais alto, termos países em desenvolvimento vendendo menos produtos primários, né, tendo menos recursos para crescer numa economia internacional menos interligada. Então, é um novo mundo aí que a gente vai ver para que direção vai. Né? Talvez a crise da década de 70, né, a crise do petróleo, com outras commodities, né, outros insumos aí que nessas cadeias globais de suprimento, né, vão ficar represados e alguma inflexão econômica vai acontecer, como nós experimentamos ali atrás. Né? Mas, meu caro professor, doutor, né, Ney Canani, pode ter certeza, pode estar seguro de que muito do que foi dito em sua fala será explorado em nosso curso. Eu fiz aqui algumas anotações, algumas associações, inclusive, desde o que diz respeito a conceitos, né, no início da sua fala, mas também aquilo que diz respeito a essa relação que se estabelece entre algumas categorias econômicas, algumas categorias sociológicas, né, com o direito, com a ordem jurídica, sobretudo naquilo que toca aos direitos humanos. Tudo isso é muito precioso, e essa sua vivência, não apenas em função da sua condição, né, da sua carreira diplomática, mas também essa sua percepção, esse seu ponto de vista, que, como você próprio se define, né, que é humanista, num país acentuadamente liberal, que sofreu uma mudança muito expressiva, acabou de sofrer, né, na base ideológica, né, do governo central. Então, foi certamente muito rico para nós, pode estar seguro, e agradeço em nome da turma e em meu nome por esse cuidado, né, de nos trazer não apenas uma visão superficial, como eu tinha combinado, né, eu sei do sufoco do seu dia a dia e tal, mas bem mais do que isso, e com detalhes, com fontes, com pesquisas bem interessantes. Nosso sincero agradecimento. Né? Tomara que eu não tenha queimado todos os cartuchos hoje. Né? Imagina, professor. O Ney Canani esteja sempre conosco aqui. Estou sempre às ordens, agradeço muitíssimo a oportunidade, foi uma noite muito prazerosa, gostei muito do debate, aprendi também com os colegas aqui, com os comentários, e estou sempre às ordens. Um abraço forte, um abraço fraterno, Um abraço. uma noite tranquila, todos vocês. Boa noite. Até a próxima segunda-feira à noite, né, às 19h15, foi um começo aí de curso muito bom. Né? E assim vai ser. Em relação às possíveis indagações, eu vi aqui no grupo, a formação de grupos e tal, não se preocupem, eu vou... Viu, Paulo? Você fez alguma pergunta aqui e tal? Não se preocupe que eu vou responder aqui pelo grupo de WhatsApp mesmo. Tá? Aqui no nosso Meet a gente vai encerrando e aguardo vocês todos na próxima segunda-feira, às 19h15. Tá bem assim? Certo. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau.